Amém? Gente, hoje nós vamos começar uma série de 3 mensagens, né? Vai ser esse domingo, domingo próximo, domingo da ceia. E essa série de 3 mensagens, nós vamos falar sobre tudo que nós estamos vivendo aqui na Terra. O tema dessa série é o início e o fim, que significa o quê? Nós vamos falar sobre Apocalipse, vamos falar sobre a volta de Jesus, mas é impossível nós compreendermos o fim se nós não voltarmos lá no início, para compreendermos os planos de Jesus para a nossa vida, os planos do nosso Deus para a nossa vida, tá? Então, durante essas 3 semanas, nós vamos falar sobre isso e sobre aplicações práticas na nossa vida, porque às vezes quando nós falamos sobre Apocalipse, parece que nós estamos falando de algo tão longe. Mas na realidade já está acontecendo, nós já estamos vivendo tudo o que vai acontecer daqui para o final. E a pior coisa que nós podemos viver é viver uma vida enganados. Era viver uma vida sem a gente saber o que realmente está acontecendo. Certa vez, eu vou contar aqui uma experiência com vocês. Eu morava de frente para o meu irmão, né? O apartamento era um de frente para o outro. E naquela época, o meu irmão, ele assistia pela antena digital da TV direto, né? E eu estava assistindo por uma TV a cabo. E o que acontece? Nós fomos assistir jogo. Ele assistindo na casa dele e eu assistindo na minha, né? Foi aquele jogo Flamengo e Santos, foi 5-4 Flamengo, né? Que o Flamengo começou tomando 3-0, a gente falou, vai ser o caos, o Neymar destruindo, aí depois veio o Ronaldinho Gaúcho, a gente virou o jogo, enfim, foi um jogão. Só que foi um gol atrás do outro, né? Gol, uma loucura. Só que o que acontecia? Como a antena dele era direto como o sinal dele era direto da antena, tinha um milésimo, um segundinho de antecedência da TV a cabo. Então, quando eu estava na minha casa vendo, com esse um segundinho de atraso, e de repente o jogo vai para lá, o jogo vai para cá, o jogo vai para lá, aí quando vai acontecer, ele gritava gol lá, eu falei, poxa. Aí eu ficava danado, eu gritava gol, mas o gol já saia meio atravessado, né? Aí, daqui a pouco, gol lá, poxa. É igual quando a gente vê, não sei se está acontecendo agora com vocês, né? Às vezes a gente vê pela internet agora, e de repente você está assistindo, daqui a pouco começa a estourar os fogos. Eu falo, já foi gol. Aí daqui 30 segundos, aí é gol, né? E o que acontece? Muitas vezes, nós como cristãos estamos vivendo dessa forma. Em vez de nós estarmos vivendo e sabendo as coisas em tempo real, o que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo sempre nesse atraso. Aconteceu? Ih, caramba, aconteceu! Não, sabe? Nós precisamos mudar a nossa forma de agir. Nós precisamos enxergar as coisas que estão acontecendo. Não com atraso, não com esse atraso, mas nós precisamos viver, temos que estar com a ligação na antena direto, para a gente ver na hora. Sabe por quê? Porque isso vai impedir de que nós possamos viver coisas que vão frustrar a nossa vida. Isso vai impedir com que você deixe de viver situações que você talvez não precisasse viver. Se você perceber que a tua família está passando por um momento complicado, na hora que a tua família está passando por um momento complicado, você tem como lutar. Mas se você perceber depois, é mais difícil de você trabalhar, correto? Assim como uma doença, por exemplo. Uma doença, quando ela é vista no início, o tratamento é uma coisa. Mas quando ela é vista depois de um tempo, é totalmente mais complicado e mais difícil. E na nossa fé é a mesma coisa. Gente, as coisas estão acontecendo. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e diz assim, está tudo acontecendo. Está acontecendo, está acontecendo. E a gente não pode ficar para trás, a gente não pode ficar parado, sabe? E então, durante esses 3 domingos agora, nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos acabar falando sobre tudo que vai acontecer no Apocalipse, todas as coisas que vão acontecer. Mas, primeiro, para que a gente possa entender o final, é necessário que nós possamos voltar no início. E antes da gente começar, eu queria que vocês abrissem aí Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24.
Nós vamos ler a partir do versículo 32. Está escrito assim: aprenda a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém? Até aqui está bom. O nosso Deus, os planos dele, se ele prometeu, ele vai cumprir. Fala para a pessoa que está do céu, se ele prometeu, ele vai cumprir. Vai cumprir, isso é certo, ele vai fazer. Então, para que nós possamos entender o que acontece em Apocalipse, Apocalipse, na verdade, é uma continuação, é um resultado final de Gênesis. É o início. Gênesis, nós temos o início, nós estamos passando no meio, já caindo para o final, e nós vamos chegar no final, sabe? E é importante nós compreendermos sobre o propósito de Deus aqui nessa terra, sabe? O que Deus planejou para nós como seres humanos, o que Deus planejou para a sua vida. E vou ser bem sincero, sendo bem prático, muitas vezes você paga um alto preço, você sofre porque você não entende o que está acontecendo na sua vida e por que você está vivendo tudo isso, sabe? E tudo que nós vamos falar aqui está ligado diretamente à nossa vida aqui nessa terra. Como nós vamos viver? O porquê que nós estamos sofrendo isso aqui? O porquê que está acontecendo isso? Por que que o inimigo está atacando? Por que que o inimigo está furioso? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que nós estamos vencendo? Por que nós estamos perdendo? Tudo isso está ligado ao que nós vamos falar aqui. E eu queria que você abrisse aí para a gente iniciar. Gênesis capítulo 1. Esse livro que é mais difícil da gente abrir. Gênesis 1. Vamos ler do 1 ao 5. Gênesis 1, do 1 ao 5. Vocês querem mais tempo? Vamos lá, está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Vamos pular agora para o capítulo 1 mesmo, versículo 26. Isso nós estamos agora, Deus começou a criar a terra, e Ele criou, separou terra da água, dos céus, e começou a criar todas as criaturas, e no sexto dia, Ele... Está escrito assim, a partir do versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vamos lá, tá? É importante nós compreendermos isso, porque isso é a parte principal de todo o evangelho, de tudo que nós vivemos aqui de batalha e de luta, tá? Quando Deus criou o homem, Ele criou para um propósito. A terra, antes de Deus começar a mover, ela era de que forma? Sem forma e vazia. E o que tinha nela? Trevas, correto? O que tinha na terra eram trevas. E quando Deus criou a luz, Ele criou algo diferente.
E o que Deus queria fazer com a terra? Deus queria, ou podemos falar que Ele quer, né? Deus quer implantar o reino dele sobre essa terra. Deus, ele começou a criar os animais, começou a criar tudo. Agora, ele precisava criar representantes dele para que pudesse espalhar o reino dele sobre a terra. Por isso que ele falou sobre o seguinte, o que ele falou ali? Olha, cresçam, se multipliquem e subjuguem a terra. O que é subjugar? Eu dei um Google, né? Subjugar significa submeter pela força, por ameaças ou por habilidade, dominar, sujeitar. Olha que interessante. A terra estava totalmente dominada? Não. A terra, ela estava vazia, e Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele queria espalhar o reino dele sobre a terra. Por isso, Ele falou, olha, cresçam, se multipliquem, né? Tem gente que leva a sério essa história de crescer e se multiplicar, tem muitos filhos, né? Nem falo de Vinícius e Andressa, né? Mas, e o que acontece? E conforme isso fosse acontecendo, o ser humano deveria subjugar todas as coisas que tivessem ao seu redor. E implantar o reino de quem? O reino de Deus. Então a nossa missão, a missão do ser humano é fazer o quê? Espalhar o reino de Deus. Isso para Deus é tão importante. Se você for lembrar, por exemplo, da Torre de Babel, o que aconteceu na Torre de Babel? O ser humano já caído, né, depois que aconteceu a história de Adão e Eva e tudo mais, já caído, eles não queriam se espalhar. Eles queriam ficar juntos e chegar até lá em cima, até Deus. O que Deus fez? Não. Eu tenho um plano para vocês. E esse meu plano, ele vai acontecer de um jeito ou de outro. E eu preciso que vocês se espalhem pela terra. Então, eu vou colocar línguas diferentes para vocês, para que vocês possam se espalhar. Vocês vão se espalhar de um jeito ou de outro. Vai acontecer o que eu planejo para vocês. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? A nossa missão é implantar o reino de Deus aqui na terra. Deus nos deu autoridade para que nós pudéssemos espalhar o reino dele sobre essa terra. Deus nos deu autoridade sobre a terra, correto? Até aqui foi? Mas o que aconteceu? Veio Satanás. Quem era Satanás? Satanás, antes dele se tornar Satanás, ele era Lúcifer, o anjo de luz. E era um anjo que era muito bonito. E ele tinha tanta força, tanta beleza, que ele quis se tornar tal igual a Deus. Ele quis se tornar igual a Deus. E juntou os seus discípulos, né? Outros anjos. E eles fizeram uma rebelião no céu. E por causa disso, houve uma grande batalha. Eles foram retirados do paraíso e foram jogados no inferno. E, por causa disso, começou uma grande batalha. Que era o quê? Um reino de Deus que era para ser estabelecido e um reino que estava querendo atrapalhar esse reino, que nós chamamos, que a Bíblia chama de Império das Trevas. Está dando para entender, gente? Tranquilo até agora? Então, o que acontece? Quando Satanás foi atacar Adão e Eva, ele não foi só por acaso. Ele não foi para lá simplesmente porque era legal, ou só para ganhar Adão e Eva. Não, Satanás foi lá para atacar Adão e Eva, porque ele sabia que aquilo ali fazia parte do plano de Deus, para implantar o reino de Deus aqui nessa terra. E quando Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, é interessante que Satanás, que era a serpente, né? Ele fala exatamente o seguinte: olha, se vocês comerem, seus olhos vão se abrir
e vocês não vão morrer, vocês vão enxergar igual a Deus. Quer dizer, em outras palavras, vocês serão iguais a Deus. Adão e Eva caíram. E quando Adão e Eva caíram, o que eles fizeram? Eles entregaram o governo da terra para quem? Para Satanás. O governo que Deus tinha dado para o homem, o governo que Deus tinha dado para a nossa vida, Adão e Eva entregaram para quem? Para Satanás. A partir disso, a palavra diz que esse mundo jaz no maligno. E nós entramos numa grande batalha. E essa batalha é o que nós enfrentamos hoje. Quando você está passando por uma batalha espiritual, você está passando por uma luta, é essa batalha acontecendo. Império das trevas contra o reino de Deus. Você está entendendo? Quando você está passando por uma luta, passando por uma prova, essa semana eu fiz algumas visitas e estava conversando com algumas pessoas, e, gente, é cada coisa louca que acontece, sabe? Porque, embora nós estejamos daqui, nós não somos daqui. Nós vivemos no mundo espiritual. Você acha que o inimigo ele quer deixar sua família de pé? Não. Ele quer destruir você. Algumas semanas atrás eu falei sobre isso, né? Sobre os caldeus, sobre a batalha espiritual. A missão do inimigo é o quê? Destruir você, destruir a sua casa, destruir a sua fé. Ele não vai ter pena de você. Ah, tadinho, ele está caidinho. Não, é a hora que ele vai te atacar mesmo, sabe? E ele faz isso para quê? Para que o império dele cresça e o reino de Deus diminua. Você está entendendo? É uma guerra, é uma batalha. E o que nós estamos, como nós enfrentaremos isso? O que acontece numa batalha? Até aqui, eu estou muito rápido, gente? Ou está dando para entender bem? Então vamos lá. O que está acontecendo, por exemplo, lá na batalha da Rússia e Ucrânia? A Rússia, por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Porque a Rússia está se sentindo ameaçada por causa de territórios que estão perto dela, né? Ali é uma batalha por ocupação, batalha por territórios, batalha por espaços. E cada cidade que a Rússia ganha ou perde, influencia totalmente a guerra no geral. Gente, essa guerra aí, ela pode trazer grandes consequências e talvez ela seja o início do fim dos tempos, tá? Talvez ela seja uma grande guerra que está descrita na palavra, porque tem tudo para estourar bomba de tudo quanto é lugar, tem tudo para paralelo a isso, nós temos, por exemplo, o que está acontecendo na Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, você está entendendo? Rússia contra a Ucrânia, que os Estados Unidos também estão envolvidos, e isso já mistura Israel com... E isso tem tudo para ser o início de todas as coisas que nós temos falado aqui, que nós vamos falar aqui sobre o fim dos tempos, tá? Porque, enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas o que acontece? Cada espaço que se conquista é uma vitória. Ocupação. Como nós vencemos a batalha contra o império das trevas? Ocupando com o reino de Deus. A palavra diz o seguinte: onde há luz não pode haver? Não pode haver o quê? Trevas. Se tiver tudo escuro aqui, se acender uma luz, as trevas fogem. Sabe? Se a luz estiver fraca, elas fogem até um espaçozinho, né? Se a luz estiver mais forte, ela foge mais longe. Se estiver mais forte ainda, ela some. Por quê? A luz destrói as trevas. A luz, ela vence sempre as trevas. Então, o que é a batalha, por exemplo, espiritual entre o império das trevas e reino da luz, reino de Deus? É essa batalha por ocupação. Cada espaço que nós ocupamos, nós estamos guerreando, batalhando. E vou ser bem sincero, é exatamente nisso que muitas vezes nós perdemos. Porque muitas vezes nós damos espaço demais a coisas que o próprio inimigo vai colocando na nossa vida e deixamos de dar espaço para as coisas de Deus. Ocupação.
O que tem ocupado o seu coração? O que tem ocupado os seus planos? São coisas que vão te levar para o reino de Deus ou são coisas que vão te levar para o império das trevas? Cada espaço que você der, o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai se infiltrar, vai entrar e vai tomar espaço. Sem você perceber, ele vai ganhar mais espaço. E sem você perceber, ele vai ganhar mais espaço ainda, até que chegar um momento que quando você perceber, está tudo de cabeça virada. E para reverter isso, é um problema. Vocês conhecem aquela história? Cabeça vazia, oficina do diabo. O que é isso? Ocupação. Isso não está na Bíblia não, mas é bíblico. Você está entendendo? Porque se você não colocar na sua cabeça, na sua mente, coisas do reino de Deus, vai aparecer o quê? Coisas do império das trevas. Que é o quê? Tristeza, depressão, raiva, medo, ódio, pornografia, tudo isso, sabe? Por quê? Porque você não está ocupando com as coisas de Deus. Então, o inimigo ele vai achar uma brecha, e vai entrar nessa brecha, e vai se espalhar nessa brecha. Ocupação. Você está entendendo? Ocupação. De vez em quando você vai se encontrar com o seu coração aflito, você vai se encontrar triste, é porque tem espaço demais para o inimigo aí dentro. E nós precisamos fazer o quê? Tirar todo o espaço dele. Nós vamos diminuindo de pouquinho em pouquinho. Gente, toda batalha espiritual, ela não se vence da noite para o dia. Ela se vence aos poucos. Por exemplo, quando uma pessoa vem aqui, isso antigamente era muito normal, e nós já fizemos aqui, hoje, graças a Deus, nós temos um entendimento melhor da palavra, tá? Mas o que acontece? Quando uma pessoa chega aqui e você expulsa um demônio, o demônio sai, correto? Mas se nós não colocarmos a palavra dentro dessa pessoa, vai ficar vazio. E se ficar vazio, o que a palavra diz que acontece? O inimigo ele roda em lugares áridos e tudo tal, né? E depois ele pensa, vou voltar lá, eu vou ver se está cheio, tá cheio ou se está vazio. E se tiver vazio, ele faz o quê? Ele volta com outros 7 piores. Por quê? Ele vai voltar para ser mandado embora de novo? Não. Ele vai voltar para se estabelecer de vez. Ele vai voltar de tal forma que ele não vai sair. Então, quando ele volta com os 7 mais fortes, ele ganhou mais terreno do que antes. Por que, por exemplo, um cristão, quando ele se afasta, ele costuma fazer pior do que antes dele conhecer Jesus? Por isso. Por isso que uma pessoa que se afasta é muito difícil de voltar ao reino. Por quê? Porque está 7 vezes pior. Porque o inimigo, ele encontrou uma brecha. O inimigo, ele encontrou um espaço. E quando ele encontrou um espaço, ele vem com força total. Por isso que a palavra diz que o inimigo fica rodeando, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele dá uma rodada, volta até você, deixa eu ver. Não. Eu não vou conseguir entrar agora não. Deixa eu dar mais uma voltinha. Ele vai lá, volta. E quando volta, peraí, tem uma brechinha aqui, cara. Deixa eu entrar nessa brechinha aqui. Aí entra. E ele vai entrando, ele vai ganhando espaço. Você está entendendo? É uma batalha por ocupação. Então, quando nós falamos sobre o Apocalipse, nós precisamos entender o seguinte: existe uma batalha acontecendo, existe uma luta entre o império das trevas e o reino de Deus. E o Apocalipse é o quê? É o reino de Deus impondo a sua força e destruindo o império das trevas. Vocês estão entendendo? O Apocalipse nada mais é do que Deus cumprindo a sua palavra e acabando com o império das trevas, implantando o reino dele nessa terra. Vocês estão compreendendo? Então, nós precisamos entender isso e compreender como nós estamos batalhando sobre isso. Hoje o tema principal é nós compreendermos essa batalha espiritual, nós compreendermos o que é o plano de Deus para a nossa vida e como nós vamos batalhar e como nós vamos vencer isso.
Porque não tenha dúvidas, a palavra diz que muitos irão se apostatar, muitos irão cair. Você está entendendo? E quem vai se apostatar? Quem der esse espaço. Quem der espaço para que o inimigo possa entrar e possa fazer a sua arruaça ali. Você está entendendo? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os sentimentos que nós colocamos dentro do nosso coração. Por isso que você precisa tomar cuidado com as coisas que acontecem dentro da sua casa. Você que tem filho, por exemplo, pequeno, o que você colocar na tua televisão, o que você botar para ele assistir no YouTube, se você deixar ele assistir YouTube assim, solto, liberado, o que ele está vendo? O que está sendo colocado dentro do coração dele? Porque talvez você não esteja entendendo ou enxergando, mas tem sido colocado muitas vezes artimanhas do inimigo para entrar dentro da sua casa. Porque se o inimigo destruir o seu filho, ele vai te destruir. Você está entendendo? Se o inimigo destruir a sua casa, a sua família, ele vai te destruir. Se o inimigo, por exemplo, eu olho muito para os meus filhos, deixa eu olhar para o meu casamento. Se você der brecha para o inimigo entrar dentro do seu casamento, teus filhos também vão sofrer por isso. Você está entendendo? Mas pastor, eu cuido muito dos meus filhos e tudo mais, aquilo. Não importa. Como é difícil você cuidar de uma criança, de um adolescente que tem os pais separados. Você está entendendo? Por quê? Porque há uma brecha para o inimigo trabalhar aí. Então, nós precisamos fazer o quê? Ocupar. A nossa casa precisa ser ocupada com o quê? Com os anjos de Deus e com o reino de Deus. Na nossa casa, nós precisamos encher da palavra de Deus. Nós não podemos aceitar as artimanhas do inimigo. Nós não podemos ficar brincando com isso, porque o inimigo não está brincando. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: o inimigo não está brincando com você, não. Ele não brinca em serviço, não, gente. Ele vem para entrar, tomar posse, espalhar e te derrubar. Isso é que ele faz. Teu ministério, se você der mole, o inimigo ele vai aos poucos minando teu ministério, minando a tua visão espiritual. Você que antigamente tanto ouvia a voz de Deus, hoje já não escuta mais nada. Você que conhece pra caramba a palavra, hoje você é apenas um conhecedor, não um praticante. Você está entendendo? Espaços. Eu queria que você abrisse aí 1 Pedro. Lá no finalzinho agora. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos lá, está escrito assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Até aqui tá bom. Gente, vamos ser sinceros, essa história de que Deus é igual para todos, Ele é igual para todos, mas como é que eu vou explicar sobre isso? Deus faz diferenciação entre os seus filhos e a sua criação, sabe? Se você não tem Deus, você tem o quê? Vou ser bem claro, onde não há luz, há o quê? Essa história de meio termo, isso não existe, gente. Você ficar ali, não, se você não tem Jesus, você está em trevas. É o que a Bíblia diz. Olha o que nós acabamos de ler ali. Nós fomos, não só vocês não, eu também. Nós fomos retirados das trevas. Nós estávamos aonde? Em trevas. Por que nós estávamos em trevas? Porque o pecado, ele entrou no mundo e nos colocou em trevas. Esse mundo, ele é do maligno. Então, quando Jesus veio, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus foi a arma principal. Vou voltar um pouquinho antes, tá?
Quando Deus tentou fazer as alianças lá no Antigo Testamento, Ele tentou... Eu tenho assim, sendo bem sincero, Deus sabia o que Ele estava fazendo. Deus sabia que o ser humano ia falhar. Deus sabia, por exemplo, que Salomão ia cair? Sabia. Sabia que a aliança dele com Davi ia falhar? Sabia. Sabia que a aliança dele, as alianças que ele fez no Antigo Testamento, né, com Moisés, com Abraão, ele sabia que ia falhar? Sabia. Mas por que Deus fez? Essa é uma grande pergunta que nós temos que fazer, né? Por que Deus fez? Porque nós precisávamos enxergar que nós nunca seremos bons o suficiente para cumprir a nossa aliança com Deus, por nossa conta própria. Você nunca vai ser bom o suficiente para cumprir a tua aliança perfeitamente com Deus. E para isso, Ele fez o quê? Ele enviou Jesus. E hoje a nossa aliança não é por nosso merecimento. A nossa aliança é por misericórdia. Você está entendendo? Nós recebemos a misericórdia por causa da morte de Jesus. E por causa disso, hoje nós temos uma aliança inquebrável com Deus. E o que nós precisamos para não perder essa aliança? Só continuar confiando em Jesus, entregando a nossa vida a Ele. Você está entendendo? Ah, nós vamos falhar? Sim, nós vamos lutar contra isso, óbvio. Gente, por exemplo, eu peco, nunca vou perder minha salvação? Não pelo pecado, mas pelo afastamento de Deus. Porque toda vez que você peca, você se afasta de Deus. Vai chegar um momento que você não vai perceber, mas aquela decisão de Jesus, ela vai ser colocada de lado e o inimigo vai ter tomado todo o espaço da tua aliança. A tua aliança não vai ser mais com Jesus, mas vai ser com as trevas. Você está entendendo? Não simplesmente pelo pecado, mas o pecado, ele te afasta de Deus. Você está entendendo? Por isso que eu falo, errou, pecou, volta correndo, se aproxima de Deus. Se arrepende, se humilha, se arrepende mesmo, coloca a sua vida nos pés do Senhor. Não fica só com vergonha, não. A pior coisa é te ficar com vergonha e não querer chegar perto de Deus. Resolve logo o problema. Senhor, estou aqui, eu errei, eu pequei, me perdoa, eu quero consertar, eu quero botar minha vida em ordem. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Você está entendendo? Então, nós precisamos do seguinte, o que nós acabamos de ler é o seguinte: Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Amém? Quem aqui foi chamado para a luz de Deus? Diga amém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus é a resposta de Deus para implantar o reino dele sobre a nossa vida, e através da nossa vida, o quanto de espaço você tem dado para Jesus dentro do seu coração? O quanto de espaço você tem deixado Jesus trabalhar dentro de você? Dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro das suas decisões, dos seus posicionamentos. Sabe? O tema da célula essa semana é muito legal, né? Eu até esqueci o nome especificamente. Deixa eu ver aqui agora, rapidinho. Nós temos visto nas nossas células e tem sido uma bênção, né? Mas... Cadê a célula aqui? Amar não é uma opção, é um mandamento. Olha que legal. Amar não é uma opção, é mandamento. Você não tem opção de amar. Se Jesus é o centro do seu coração, é o centro da sua vida, isso não é opção. É um mandamento de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Então, quando você deixa de perdoar, quem está tomando espaço na sua vida? Quando você deixa de amar alguém que precisa ser amado, quem está tomando espaço na sua vida? Você está entendendo? Quando nós colocamos Jesus como centro, é Ele que vai tomar as decisões da nossa vida. É Ele que vai direcionar para onde nós vamos. É Ele que vai dizer o que você vai viver, o que você vai deixar de viver. É você confiar que Jesus está guiando os seus caminhos. Você está entendendo?
É uma decisão sua. A decisão que você tem que tomar é a seguinte: o quanto do meu coração Jesus vai tomar? O quanto da minha vida Jesus vai ser o dono? Porque a gente tem aquela mania de fazer o seguinte, ó: Jesus, eu te amo. Jesus, eu quero muito você na minha vida. Vem, eu sou todo seu. Mas essa areazinha aqui, precisa não, Jesus. Eu estou satisfeito aqui. Aqui está tudo bem. Eu não quero mexer nisso aqui, não. A área em que não há Jesus há o quê, gente? Mais alto. A área que não há Jesus há o quê? Trevas. Toda área que você não colocar Jesus no lugar, que ele não for o centro, vai ser o quê? Trevas. Isso são brechas que nós damos. Quando nós somos o ser humano, sabe quando o ser humano é arrogante? Quando ele acha que o que ele pensa é mais importante, dá resultados maiores do que o que está escrito aqui na palavra. Aí o ser humano se torna arrogante. Você está entendendo? E muitas vezes nós somos arrogantes. Gente, muitas vezes nós somos arrogantes. Você está entendendo? Por que nós somos arrogantes? Porque nós queremos tomar o lugar de Deus. Nós achamos que nós sabemos tudo que nós estamos fazendo. Nós achamos que sabemos os caminhos certos. Como fazer, de que forma fazer. E sabe o que acontece? Por isso que nós pagamos um alto preço. Por isso que nós pagamos um alto preço. Porque nós nos colocamos no lugar de Deus. E quando nós nos colocamos no lugar de Deus, nós estamos honrando a quem? Ao inimigo. Gente, se for ser bem prático assim, porque também não dá para estender mais por causa da hora. Bem direto, tá? Qual é a missão do inimigo? É implantar o reino dele. É ficar no lugar de Deus. Então quando você deixa de colocar Deus em primeiro lugar, você está colocando quem em primeiro lugar? O inimigo. Eu estava falando isso hoje de manhã, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do dízimo, né? Quando nós deixamos de dar o dízimo aqui, o dízimo é mandamento ou é simplesmente, a gente aqui não obriga ninguém a dar dízimo, gente, tá? A gente ensina o caminho, tá? A gente ensina o caminho. Mas eu preciso ser muito sincero para você agora. O dízimo, por exemplo, é um mandamento de Deus antes da lei. Antes da lei. Antes de Moisés subir lá e receber a lei. O dízimo já é antes. Você está entendendo? Porque essa história, o dízimo é a época da lei. Esquece isso, gente. Isso é mentira que o diabo está colocando aí. Porque quando o dízimo é colocar Deus em primeiro lugar. O dízimo, quando você está dando dízimo, você está falando: Senhor, o Senhor é o primeiro da minha vida. As minhas escolhas, elas são através do Senhor. Se eu estou trabalhando, se eu estou recebendo, é porque o Senhor tem me honrado, o Senhor tem me abençoado. Só que quando você não coloca Deus em primeiro lugar, o que acontece? Onde não há luz, há trevas. O inimigo, ele vai lá, ele encontra uma brecha para ele entrar e para ele fazer morada. Então, muitas vezes você vai deixar de honrar a Deus para honrar o inimigo. Talvez num vício. Talvez nem num vício seu, num vício de um filho seu. Gente, a gente já teve aqui relatos de pessoas que tiraram dinheiro do dízimo para dar dinheiro para o filho ir para a balada. Depois o filho estava envolvido com coisas que não tinha que se envolver. Você está entendendo? Por exemplo, quando você está aqui presente, você está colocando quem em primeiro lugar? Deus. Você está falando: Senhor, meu dia, esse meu domingo é para o Senhor. Eu não abro mão. Quando você não vem, o que acontece? O inimigo, ele vai achar uma brecha para poder botar ele como honrado. Sabe? Ele vai achar. A preguiça vai ser honra para Satanás. Você está entendendo? E tudo nisso. Então, nós precisamos entender que toda vez que a gente não honrar a Deus, o inimigo, ele vai achar uma brecha. Ele vai achar uma brecha para ele ser honrado. No seu relacionamento, gente, você que é casado, você que está namorando, quando Deus não está em primeiro lugar, o inimigo vai se apossar desse posicionamento. Você está entendendo? É um cordão de 3 dobras, mas Deus em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Mas sabe o que nós vemos? Nós não vemos os casais colocando Deus em primeiro lugar. Aí sabe o que acontece? Relacionamentos que são abusivos. Nós vemos muita gente dependente emocional. Relacionamentos que são tóxicos. Você está entendendo? Por quê? Porque o inimigo tomou o lugar esse espaço. Você está entendendo? Quem está sendo honrado? Deus ou o inimigo? O inimigo.
Em vez de muitas vezes nós sermos exemplos de famílias abençoadas e de casais abençoados, às vezes a igreja está sendo um não exemplo do que deveria ser. Você está entendendo? Então, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ocupar, dar o espaço total para Jesus entrar na nossa vida e fazer o que Ele quiser fazer. O espaço é dele, de mais ninguém. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Então, gente, hoje eu preciso que vocês compreendam o seguinte: Jesus está acontecendo, Apocalipse já está acontecendo, nós temos falado sobre isso, está próximo a volta dele. Vai ser amanhã, daqui a um ano, 10, 20, eu não sei, eu não entendo, eu não sei, a palavra diz que ele vai vir como ladrão da noite, quando nós menos esperarmos. Mas ele diz uma coisa, foi o primeiro texto que nós lemos: quando você vê todas essas coisas acontecendo, é porque está próximo. E o que nós temos visto? Todas as coisas acontecendo. E nós vamos começar a falar disso a partir de semana que vem. Nós vamos começar a falar sobre os sinais, nós vamos já começar a entrar, vamos ver até onde vai esticar, porque não acaba na volta de Jesus, nós vamos até o final, sabe? É muito mais importante, muito mais sério do que você imagina. Então, nós como igreja, estamos nos preparando para quê? Para a volta de Cristo, mas para isso, nós não podemos ficar aqui esperando de braços cruzados. Nós temos que ser esses agentes do reino de Deus. Nós precisamos levar o reino de Deus para nossa casa, para nossa família. Porque se você não levar o reino de Deus, o império das trevas vai tomar espaço. Se dentro da sua casa você não lê a palavra, você vai ficar vendo coisas que não deveria ver. Você está entendendo? Se você não levar o amor de Deus, se você não levar o louvor, a adoração a Deus, a tua casa muitas vezes vai estar sendo adorada, a adoração vai ser a outras coisas. Você está entendendo? Então, nós precisamos colocar Deus como centro e colocar, dar a direção para que Ele possa fazer o sobrenatural. Nós somos agentes do reino de Deus. Diga assim: eu sou um agente do reino de Deus. A minha casa é do Senhor. Ih, vocês estão sem fé. A minha casa é do Senhor. A minha vida é de Jesus. Coloca a mão no seu coração, coloca em nome de Jesus. Fala assim: Jesus. Ih, tá fraco. Jesus, a minha vida é sua. Toma tudo. Tira tudo que não provém de ti. Tira tudo que me afasta de ti. Tira tudo que me atrapalha a chegar a ti. Eu quero te conhecer cada vez mais. Eu quero implantar o teu reino aqui nessa terra. Fala mais alto: eu quero viver o teu amor. Eu quero viver a tua palavra. Eu quero viver os teus sonhos. Eu vou viver uma vida sobrenatural na tua presença. A minha casa será abençoada. A minha família será abençoada. O meu trabalho será abençoado. Os meus relacionamentos serão abençoados. A minha vida espiritual será sobrenatural. Por onde eu for, eu viverei contigo. A minha vida será tua, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Fica. Aleluia, Pai. Quero abençoar a sua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus.